Pode gravar. Muito boa noite a todos. Hoje, dia 17 de julho, eu sou Renato Ferreira e estamos iniciando mais uma Egrégora Gratitude. Nossa vibração de amor e de cura será conduzida nessa noite pela Dirce Harumi, amiga de todos aqui, que já trouxe muito conhecimento bom para nós. Seja bem-vinda, Dirce. E o nosso bate-papo depois, para que a gente possa fazer uma boa conexão, corpo, mente e espírito, a Rosângela Scioli, professora Rosângela, pelo que eu tenho visto, né, que muitos a tratam assim. Seja bem-vinda, Rosângela. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Dirce, você, por favor, fique à vontade para se apresentar e na hora Tá. que você quiser, você me avisa e eu solto a música para você, tá bom? Ok, ok. Boa noite a todos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Dirce Harumi Zoanete, tá? É, Para quem já me conhece, foi um prazer, foi uma honra. O Renato recebeu o convite do Renato, tá? Para praticar, para a conexão dessa egrégora de amor e cura para as pessoas da lista, né? E para aquelas energias que tiverem em sintonia com a gente mesmo, da forma como a Salva não colocou o nome, mas ela está em pensamento, né? E o pensamento é uma egrégora, é uma energia que vibra, tá? Então, toda vez que a gente pensar em alguém, mesmo não estando na lista, esse pensamento é encaminhado em frequência para a pessoa que precisa. E como vocês sabem, eu acho que todos já sabem que quando a egrégora é formada aqui na Terra, no céu também forma uma egrégora. Se juntam aqueles poderes superiores numa junção, numa conexão com o que está acontecendo aqui na Terra. E isso é muito bonito, né? Então, eu vou pedir para vocês primeiramente, eu acho que tanto o pessoal lá de cima, eles se preparam também para essa noite, para quando for acontecer. E nosso preparo também tem que ser feito. O que a gente faz para preparar numa egrégora, né? A gente está sentado. Vamos visualizar um pouquinho nosso modo de sentar. Não é postura, né? Mas o modo que a gente está sentado, o modo como você está assentada nesse lugar, tá? E vai verificando em que parte do corpo tem alguma tensão, né? Vai mexendo, né? Vai trazendo esse movimento corporal antes de você começar uma egrégora, né? Antes de começar uma meditação, tá? E, primeiramente, eu quero que me perdoem se eu errar em alguma pronúncia dos nomes, né? Porque tem alguns nomes que são meio difícil a pronúncia, tá? Eu estava vendo aqui na lista. Então, se eu pronunciar errado, me desculpe, porque o nome, na verdade, ele tem uma vibração também. Nós somos, eu tenho meu nome, cada um de vocês tem seu nome, cadastrado já na, na luz. Na luz, nessa vibração já tem o seu nome registrado, tá? Bom, eu vou pedir para que vocês lembrem, vocês devem conhecer a sua escápula, né? A escápula de cada um de vocês, aquela asinha que tem atrás, nas costas. Então, leva um pouquinho a junção das duas escápulas, sabe? Traz a conexão das duas, depois solta, junta novamente, aproxima, né? Separa, faz esse movimento junto com a sua respiração. Na junção das escápulas, eu inspiro e quando eu separo, eu expiro. É um pequeno movimento, é mais lá dentro de você, tá? Não é tanto fora. Eu quase não percebo, mas acontece, tá? Está acontecendo. E esse movimento vai liberando um pouquinho o nosso eixo fundamental
para que a gente possa conectar com o céu enraizado aqui na Terra, tá? Então, vamos começar? Renato, pode colocar a música. Como eu sou praticante de Jin Shin Jutsu, eu vou pedir para que vocês segurem os dedos. Eu vou indicando para vocês o caminho a seguir, tá? Eu vou pedir para vocês abraçarem o seu polegar do lado esquerdo. Polegar do lado esquerdo. Descansem as mãos no colo, na coxa, ou em cima de uma almofada, ou em cima da mesa. E façamos de nossos desejos um caminho iluminado de libertação e de reconciliação com a sagrada herança espiritual. Vai entrando em conexão com a sua respiração, abraçando o seu polegar esquerdo. E assim, eu descarrego a minha atenção dos ombros e logo em seguida eu recebo a energia purificada e restauro o equilíbrio na minha respiração. E como vivemos em ciclos, eu tenho a compreensão que tudo na vida tem início, meio e fim. E sigo experimentando um relacionamento saudável com as leis do universo, num relaxamento profundo, permitindo que a luz brilhe na percepção consciente de quem eu sou. Vibrando luz e conforto aos nossos irmãos. Adair Deluvino Melo, Agostinho Francisco Filho, Alexandre Coelho, Alexandre de Jesus Lino, Amanda Polete dos Anjos Azana, Amélia Aracaki, Andradina Gonçalves da Silva, na compreensão de que os mistérios da vida são desígnios do Supremo Criador, finalizo a vibração de amor de cura de hoje, unindo as palmas das duas mãos. A mão direita com a mão esquerda, meu lado feminino com o meu lado masculino, os meus sonhos com as minhas realizações, a minha intuição com o concreto, o meu lado sombrio e o meu lado iluminado, se unindo com a unidade que é perfeita. Agradecendo esta oportunidade em oferecer um pouco de carinho, um pouco de amparo, um pouco de segurança, um pouco de amor e cura para nós mesmos e para os nossos irmãos da lista e para aqueles que vibraram também na mesma frequência. Gratidão. Obrigada, Renato, por essa grande oportunidade. Foi muito bom para mim. Quem tem que agradecer somos nós, e eu vou pedir para a Sálva
representar o nosso grupo hoje, o agradecimento a você. Salwa, por favor. Está sem o som, Salwa. Eu estava começando a digitar no chat, querendo agradecer a Dirce, né? Boa noite novamente a todos, mas querendo agradecer a Dirce que foi muito linda a sua vibração. Além de você vibrar pelos nomes, você, amiga, colocou em cada dedinho uma mensagem que veio lá de cima para tocar o coração de todos nós. Não só os que estavam sendo citados eram aqueles que estavam recebendo, mas cada um de nós estávamos recebendo a vibração. E é assim com muita alegria que eu estou lhe vendo hoje fazendo essa vibração e agradecida em nome da Egregor por todo esse teu carinho, por toda a emoção que você colocou em cada dedinho. Muito obrigada, minha irmã. Foi, assim, um prazer ter lhe conhecido através da Egrégora. Tenho um carinho especial por você. Tenho certeza que a maioria aqui que lhe conhece tem esse mesmo carinho. Muito obrigada, em nome da Egrégora. Me emocionei, tá? Obrigada a todos. Eu também. Olha, eu vou te confessar, Dirce, que a gente sempre interrompe a gravação na hora da leitura dos nomes, né? Por respeito, né, ao nome das. Aham, certo, entendo. Mas a hora que eu fui escutando as mensagens que você deixava em cada trecho, eu falei, a gente podia estar gravando hoje essa. Olha, Mas, foi o enfim, que eu pensei. né? Quem pôde estar conosco. Salo, obrigado, viu, pelo agradecimento e Dirce, muito obrigado por ter aceitado, né, estar conosco mais uma vez, por ter intermediado, inclusive, o convite aí à Rosângela. A Rosângela que já está aqui conosco, seja bem-vinda, Rosângela. O tema da... Obrigado, viu, Dirce? Um beijo. Espero Obrigada, que fique obrigada a conosco você. até o final, né? Ah, sim, sim, ficarei. Rosângela Cioli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é toda sua, o microfone é seu. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Eu estou realmente muito tocada, muito emocionada, porque além de ter ficado muito leve, né, esse momento, e cada momento que a Dirce foi falando tinha uma conexão tremenda, né? E não pode ser diferente a nossa história, porque são mais de 30 anos juntas, então faz muito sentido tudo que ela falou com a minha presença aqui hoje. Gente, muito bom estar com vocês. Eu sou a Rosângela Cioli e eu venho trabalhando com as questões chamadas, né, dentro das abordagens somáticas, educação somática e a medicina tradicional chinesa há mais de 30 anos. E eu digo que toda essa relação entre esses dois universos, né, do Oriente e do Ocidente, eles chegaram a mim pela minha necessidade pessoal. Então, é uma experiência que eu quero trocar com vocês, muito pessoal, do que aconteceu na minha vida e como eu trago hoje, né, no meu trabalho, os meus alunos, das pessoas que me acompanham, como essa troca, né? Porque mais do que tudo, é tudo uma relação de troca. Então, eu queria pedir para vocês que, assim, durante o meu trabalho, ó, durante a minha fala, eu vou estar introduzindo algumas práticas com vocês, para vocês sentirem um pouquinho o que é, né, o que é esse caminho. Então, eu queria começar com vocês sentando na beirada da cadeira, colocando os pés de vocês no chão, sentindo a terra e colocando as suas mãos no seu coração.
à medida que a gente toca o nosso coração, é trazer, né, trazer para esse momento, porque nós já estamos, né, nesse lugar de amor e cura, mas trazer essa consciência, né, que de 100 a 5.000 vezes mais potente em forma energética e magnética do que o nosso cérebro é o nosso coração. Na medicina chinesa, eles dizem que o espírito mora no coração, pois em sua composição existem neurônios que, ao receberem informações, eles caminham para o cérebro e não ao contrário. Então, as informações, os nossos desejos, os nossos sentimentos, é do coração para o cérebro e não do cérebro ao coração. Então, que a gente perceba, né, que a relação da potência que a gente tem da energia do nosso coração esteja hoje aqui, né, e nessa disponibilidade da gente acessar um pouco o veículo que faz essa relação, né? Estamos aqui, então a nossa estrutura viva, a nossa relação com o campo sutil, o campo energético, e o tocar a si, tocar o seu coração. Às vezes é o suficiente, às vezes para você voltar para o estado de presença. E aí vocês vão relaxar as mãos, fechar os olhos um pouquinho mais. E novamente eu vou pedir para vocês olharem primeiro para a sua expiração. A Dirce falou sobre isso. Primeiro eu preciso esvaziar, soltar, integrar, entregar para integrar a nossa consciência. Para a gente receber o ar, eu primeiro olho para esse momento da exalação. E aí eu deixo, sem julgamento, sem esforço, o ar entrar com suavidade pelas narinas. Percebo até esse caminho do ar entrando. Qual é a temperatura que ele entra pelas suas narinas? Como você percebe o tamanho e a profundidade da sua respiração? Como você percebe o ritmo dela? E nesse momento, se o ritmo da sua respiração tem alguma coerência com a batida do seu coração, com o pulso do seu coração, na verdade. O coração não bate. Ele pulsa e ainda pulsa de uma forma meio espiralada, que é mais lindo ainda. Sabe a região da garganta, relaxa a sua garganta, relaxa o maxilar, a mandíbula, a língua dentro da boca. Percebe esse caminho, percebe esse volume, esse espaço do seu crânio. Percebe a região agora da garganta até o peito. E o seu coração, ele está apoiado, ele tem um apoio no grande diafragma. Assim como os seus pulmões também estão apoiados no diafragma. Eles recebem essa massagem ao expirar e ao inspirar. Observa com o olhar interno como que você reconhece esse movimento. Então, respiração é vida, respiração é movimento. Observe os seus ombros, a linha dos ombros, o peso dos seus braços até as suas mãos.
Percebe que existe uma comunicação entre as mãos e o seu coração. As mãos e os seus ombros, a sua cervical. E percebendo o coração e os pulmões repousando, apoiados no seu diafragma, abaixo do seu diafragma, nessa linha das costelas, do lado direito você tem o seu fígado, a vesícula biliar, recebendo essa massagem, esse carinho do seu diafragma. No centro esquerdo, estômago, baço, pâncreas. Seus intestinos, seus rins. Então, essa cavidade torácica, essa cavidade abdominal, ela é nutrida por essa massagem entre a inspiração e a exalação. Percebe de alguma forma se essa massagem chega também no seu baixo ventre? Região dos ovários, útero, próstata, testículos. Todos esses órgãos e vísceras vão recebendo essa massagem e entrando em uma sincronia. Esse olhar interno é chamado de interocepção. Eu crio uma paisagem interna. Eu vou visualizando aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho de experiência, aquilo que eu posso imaginar que está acontecendo nesse universo interno. Nós somos um grande oceano. Dentro de um grande oceano, nós vamos encontrando os nossos mares. O nosso ventre, a nossa cavidade pélvica, abdominal, é o nosso mar da essência. Está mais próximo à terra. Está mais próximo à relação dos seus pés tocando e sendo tocados pelo chão. Na região do seu peito, no meio do peito, você tem o mar do sopro. Sopro de vida, sua energia vital, suas emoções, seu espírito. E lá na sua cabeça, a sua mente abriga o mar dos pensamentos. Veja se a mente parou, né? Se ela já estava desacelerada durante o tocar os dedos, o ouvir a Dirce, se a gente foi desacelerando do cotidiano, né? Saindo do piloto automático. E essa energia é chamada de reservatório mais sutil que nós temos, que está mais próximo à energia sutil, que é o Tantien superior. Tantien, em chinês, é o nosso reservatório. E ele se comunica com o reservatório do meio do peito, que é o Tantien médio. Lembrando que as informações acontecem do coração para a mente. E a gente junta essas duas mentes no mar da essência, que é o Tantien inferior. Percebe agora seu espaço, o lugar que você está. O lugar que você está sentado, sentada. O ambiente, se tem claridade, se tem sons, além da minha voz, os sons que vêm de longe, os sons que vêm de perto. Está frio, está calor, a temperatura. Essa é a chamada propriocepção.
E aí eu vou me permitindo que os meus órgãos, as minhas vísceras, todo esse universo interno que eu fui falando, a gente vamos pensar nesse mar, nessas águas, todos eles estão banhados por águas. Como seria nos movermos muito sutil, muito devagar, movimentos micro, a gente chama de micros movimentos. Começa a perceber qual é a parte do corpo sua que começa a sentir vontade de mexer. Mexer devagar. Percebe as suas extremidades, como você sente as suas mãos, os dedos das suas mãos, os dedos dos seus pés. Percebe lá na altura da cabeça, sua cervical, a região do pescoço. Percebe o peso dessa cabeça e move muito devagar. Assim como o lugar que você está sentada tem os ossinhos chamados isquios e o cóccix, final do rabinho da nossa coluna, o que restou da nossa cauda, é como se ele fosse um cachorrinho, né? Que quando vê o dono fica feliz, balança o rabinho. A gente vai tentar mexer um pouquinho as nossas extremidades, começar pensando, né, nesse final da espinha, a cabeça, as nossas mãos, os nossos pés. E isso vai virando um espreguiçamento bem gostoso. A gente vai espreguiçar, espreguiçar que nem criança quando acorda, que nem gato, que nem cachorro que não sai do seu lugar, sem se espreguiçar. Preguiça do seu jeito. Espreguiçamento é uma expressão do que eu sinto. Ele não é um movimento específico, mas ele passa, né, a ser o seu movimento, a sua necessidade interna. Ele é uma autorregulação. Então, explora. E, se possível, solta um som. Sabe aquele som que vem lá de dentro? Ah, veja que o espreguiçar é um movimento contínuo, é um movimento que ele vai. Parece que ele não tem começo, meio e fim. Ele teve uma besta, né? Da gente começar pelas extremidades, final da coluna, da espinha, o rabinho. Pensa num cachorrinho feliz, gente. Pensa num cachorrinho feliz. O gato, né? Que não para de mexer o rabinho, ó. Uma criança feliz, curiosa, preguiça, preguiça, isso, o som. Ah, e a hora que você achar que você, na verdade, esgotar mesmo, a gente não vai esgotar, porque eu queria que você fosse abrindo seus olhos nesse espreguiçar e olhasse o seu espaço. Alcança longe o seu teto, como se você fosse alcançar com as suas mãos, com o seu coração. Vai alcançando com seus olhos o que está atrás de você, o que está embaixo. Mas não há esforço, há uma curiosidade, há uma comunicação entre os pés, as mãos, o lugar que você está sentado, sentada. Olha para cima, levanta teu olhar, olha para as diagonais da tua casa, da tua sala, do teu quarto, onde você está. Veja se depois de um tempo dos olhos fechados, quando a gente abre, aí de repente o nosso corpo fala assim, toca aqui, veja se tem algum lugar do teu corpo que pede algum tipo de toque. Que tipo de toque ele pede? Um toque suave, um toque mais, um abraço? E que tal você abraçar a si mesmo? Já se abraçou hoje? Como que é você se abraçar? Abraça a si mesmo, faz um nananeninho, um balancinho, ó.
Tem um jeito, né? Eu estou abraçada aqui. Se eu trocar os braços, será que eu me abraço da mesma forma? Então, o corpo é o nosso veículo, né? O corpo, o corpo. E a respiração, ela é o que permeia, né? Na verdade, todos os nossos centros são coordenados, são equilibrados pelo processo respiratório. Pensa quando você está muito agitada, muita coisa para fazer à mente. Que tipo de respiração, né, acontece? Então, a respiração controla o intelectual, controla o nosso emocional, controla a nossa motricidade e controla os nossos órgãos, né, o vegetativo, o sistema vegetativo nosso. Então, assim, é necessário o corpo se autorregular. E aí eu digo para vocês, ninguém ensina ninguém a respirar. Isso é uma ação inata do nosso corpo. O que eu preciso fazer é facilitar esse corpo a entrar novamente nesse pulso, nessa pulsação, nessa vitalidade, né? Resgatar a vitalidade. Então, assim, eu preciso né? Eu preciso provocar no meu corpo situações onde eu retome, né, essa beleza e essa fascinante relação sincrônica dos diafragmas. Então, toca a sua cabeça um pouquinho comigo. Então, eu vou falar de 5 diafragmas, mas vou dar a deixa de 7 diafragmas para vocês, tá? Aqui na região, vou fazer aqui, ó, sabe em cima da sua orelha? É como se eu dividisse, né, o seu cérebro, o hemisfério direito e esquerdo, com o cerebelo, que está atrás na área do occipital. Então, aqui tem uma fáscia, né, que é um sistema facial, que é uma rede que engloba todo o nosso corpo, que separa, que nutre, que dá energia, que nutre energia, que faz essa reserva energética, e que ela está nessa região como uma tenda do cerebelo. Então, ela é mais posterior, é como se fosse uma cama elástica, né? Para dividir, para criar um espaço, na verdade. Eu estou falando de espaço entre o cérebro, hemisfério direito e esquerdo, e cerebelo. Então, aqui eu tenho a primeira cama elástica. Vem na parte aqui da boca, ó, assoalho da boca. Pensa assim, a boca tem um assoalho. Brinca um pouquinho aqui, toca, ó, deglute, faz uma deglutição. Molha um pouco, às vezes, né, os lábios e sente a deglutição. Mais aqui na frente, então, o do cérebro, né, o do cerebelo aqui, a tenda do cerebelo está mais atrás. Esse diafragma está mais aqui na frente, nessa região do assoalho da boca. Mas eles estão todos, está tudo conectado, gente, não tem nada separado disso, é tudo conectado. Vem descendo aqui, ó, passa a sua mão nessa região das clavículas, do externo. Nessa região, eu vou fazer aqui com vocês, ó, é como se eu tivesse um chapéu, os pulmões têm um chapéu, ele tem uma outra rede, é um outro diafragma intertorácico, separando a cabeça do nosso tronco. Então, é legal pensar sempre isso de uma forma tridimensional, né? O que eu estou tocando na frente reverbera lá atrás. Faz um pouco esse anel aqui, ó, em você. Toca até onde você alcançar, para você alimentar um pouco essa relação desse diafragma intertorácico. E desce as suas mãos agora nas suas costelas, assim, no grande, deixa eu abaixar aqui, no grande diafragma, ó. Então, aqui nas suas costelas, tá? Você tem o diafragma, onde eu fui falando que o nosso coração e o nosso pulmão, ele descansa nesse diafragma, ele está apoiado. E aí, quando você inspira, o que acontece com as suas mãos em relação às suas costelas? Elas expandem? Quando você solta o ar, as costelas voltam?
Espero que sim. Então, os diafragmas, todos eles descem no processo inspiratório e todos os diafragmas voltam. Coloca suas mãos à frente aqui, ó, para representar o diafragma. Ele parece um guarda-chuva aberto, ó. Esse do meu guarda-chuva, Cleonice. Então, eu vou inspirar e vou descer as minhas duas mãos. E quando eu solto, as minhas mãos sobem. Algumas pessoas assemelham como uma água viva, como um prato, ele abre e aí ele volta. Você imagina que todos eles têm que entrar nessa sincronia? E tem hora que né, sei lá, emocionalmente, minha postura, tem várias coisas que vão interferir no processo respiratório a modificar. E aí um desce, o outro não desce, um está parado, e aí a ideia é que a gente volte a entrar em sincronia, todos eles. E aí eu vou pedir para vocês colocarem as mãos debaixo dos seus ossinhos do sentar. Então você vai colocar as mãos, ó. Se for muito cruel colocar as duas juntas, coloca uma de cada vez. Você vai encontrar dois ossinhos, são os isquios. Eu vou pegar aqui para facilitar o seu olhômetro, peraí. Vou trazer uma pelve, tá? Então aqui é onde nós vamos encontrar o nosso diafragma pélvico, tá? Ó, então os dois ossinhos estão aqui, ó, ossinho, ossinho, você colocou as mãos, tá? Isso lá no Jinshin Jutsu é uma trava de segurança, né? E tem um porquê colocar as mãos nessa região, né? Você, ó, sua mente, ó, ela descansa mais ainda quando você encontra esse apoio. Então, entre o ossinho direito, ó, faz um balancinho para não ficar tão cruel. Isso, a gente já está fazendo, né? Vai para frente, vai para trás. Percebe se você está expirando, inspirando. Inspira, exala. Então, essa é uma região, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na medicina chinesa, eles falam que cultivar a energia no tantien inferior, né? Que é essa área que corresponde aos nossos órgãos e aos rins, né? Você tá trabalhando uma energia de cura e criatividade. É esse tantien inferior. Então, nossa energia sexual, ela é transformada em energia de cura e criatividade. Foi? Dá para fazer Lembra daquele João Bobo? Ó, girar um pouquinho, vai para um lado, para o outro. E aí, você vai tirar suas mãos devagarinho, mas quando você tirar, puxa o ossinho para trás. Puxa o outro para trás e coloca na cadeira. Veja se deu alguma sensação diferente para você. Né? Não dá para ser o mesmo depois que ele ficou em cima das mãos, tá? E vai percebendo você crescer, você apoiada nesses ossos, apoiado nesses ossinhos, e volta com as suas mãos, ó, vou começar daqui de cima, ó. Vou descer inspirando e exalando. Que na verdade o diafragma craniano, ele é um pouquinho mais para trás, né? Mas eu não sei se tudo bem os ombros de você, só para a gente ter essa noção. Inspiro e exalo. Vem para a boca. Inspiro, exalo. Vem aqui para divisão aqui do tórax, né? Da torácica com o crânio. O intertorácico. Desce um pouco mais as costelas, ó, elas descem, abre e volta. E o ar e volta. E vem lá embaixo na região do períneo, né? Vou ficar em pé para vocês verem. E ele volta. Então você imagina, né, que as vísceras, a bexiga, ovários, útero, próstata, todas esses órgãos, essas vísceras, eles estão numa rede, né, numa rede que precisa ter movimento.
A falta de movimento dela, energeticamente, complica um monte de, né, todo o nosso sistema energético, e também pensando na relação, por exemplo, dos esfíncteres, né, o controle, né, quem tem incontinência urinária, enfim, essa passagem de tensão e de energia do tronco para as pernas, das pernas para o tronco, a ação da gravidade, ela está o tempo inteiro aqui, ó, sobre a gente. Então, eu preciso, né? Eu não posso ficar brigando, fazendo força para ficar em pé. Eu tenho que ativar todos esses sistemas para ter o mínimo, né? Para ter, assim, ter o mínimo de esforço no sentido, por que que eu coloco tanta força se eu tenho tantas estruturas e tem uma ou outra trabalhando sozinha? Então, a ideia é essa. Agora, leva atenção aos seus pés. Queria que vocês empurrassem os pés contra o chão e percebesse se esse caminho que a gente fala, que eu estou, né, vestindo aí com vocês, se o períneo, até onde vocês sentem, vou fazer aqui, ó, existe um elevador interno. Quando você inspira, os diafragmas estão descendo, mas existe uma descompressão da sua espinha e um relaxamento interno. À medida que os seus órgãos, os seus espaços internos são trabalhados, os seus músculos expandem e condensam, tendões, ligamentos, o que vai acontecer? Você vai preservar espaço interno, a sua comunicação entre o corpo, né? O corpo físico, o corpo energético, a sua mente. E aí a gente vai falar o que tem isso a ver com a espiritualidade. Tudo. Então, olha a massagem que eu estou fazendo, ó. Percebem? Agora, não empurra seu pé. Inspira. Veja se é a mesma qualidade. Empurra os pés contra o chão. Relaxa seus ombros. Então, para alguns educadores, os pés também são considerados também mais um diafragma. Tem gente que fala que os joelhos, atrás do joelho também eu posso considerar um diafragma. Eu gosto muito disso, ajuda. Vamos fazer um teste aí? Você vai empurrar o chão, como se fosse ficar em pé, e vai fazer um balancinho para frente. 2. Na terceira ou quarta, não sou eu que vou falar, é você que vai perceber que horas que essa conexão faz sentido para você levantar sem dar tranco, né? É pela pressão dos pés contra o chão que você vai contra a ação da gravidade. Levanta um pouquinho, que é super importante, porque vocês estão sentados há muito tempo. E percebe como está. Fecha os olhos de novo. Percebe como você sente seu corpo agora na posição em pé. Como é que você percebe a sua verticalidade? Seus joelhos estão rígidos? Estão respirando? Sua pelve, né? A bacia tem um peso. Os ombros estão pesados, descansando nas costelas. E quem sabe a cabeça está mais leve, o pescoço está mais suave. Como é que está para você essa relação das 3 esferas, pélvica, torácica, craniana, sobre os seus pés? Quem te leva na vida, né? Quem te conduz? Percebe a relação sua com a terra, com os pés, e a sua cabeça com o seu céu. Abre os olhos devagar. Vou convidar vocês a dar uma sacudida no esqueleto, ó. A gente vai mexer nossas águas. Mexe o sangue, mexe as águas. Faz um. A gente fala tic-tac, tic-tac. Olha um pouquinho para o pessoal da direita, da esquerda, mas não tem ninguém, não faz mal. Olha um pouquinho para cá, olha um pouquinho para lá. Sacode, sacode o esqueleto. Dá uma mexida de qualquer jeito. Quanto mais um jeito diferente você se mexer, melhor é para os seus sistemas internos. Sabe um jeito diferente que você nunca mexeu?
né? Um jeito esquisito. Nossa, quanto mais esquisito você for agora, melhor vai ser. Se mexe de um jeito esquisito, 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 esquisito. E anda um pouquinho aí, gente. Toma uma água, anda um pouquinho, toma uma água e depois volta aqui. Não vai embora não, volta aqui. Mas dá um gole de água, dá uma andada. Posição sentada, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Que é difícil manter os espaços da coluna. Rosângela, Diga. tem alguma ação sobre ou alguma coisa a ver com os chakras? Sim. Todos esses 3 reservatórios que eu falei, o tangente superior, o médio e o inferior, é onde os chakras moram. Então, o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o plexo umbilical, né? Esse chakra básico, a gente está movendo energeticamente todos esses chakras. Quando eu falei do tridimensional, porque esses, por exemplo, o coronário ele tem uma ligação direta com o chakra básico, com o períneo. Então, essa sincronia da respiração, né? Esses chakras, eles se movimentam, essa energia movimenta. Tanto é que a gente visualiza a flor de lótus, uma cor em movimento. Por exemplo, essa região, eu sempre tenho que pensar em vórtices de energia, o que está na frente e o que está atrás, abrindo, né, esse canal de conexão. Mesma coisa laríngeo, o cardíaco, né, o umbilical. Então, a relação é total. São Antes, medicinas que falam do ser vivo, né, da energia, né? antes de passar para o Carlos, eu te pergunto, essa prática, esse exercício, colabora para que eu faça um alinhamento desses chakras? Isso. Porque a ideia é não corrigir a postura de ninguém, assim, como se fosse um boneco, sabe? Eu tenho um boneco lá. A gente precisa entender que a postura ela é um resultado de muitas ações do que está acontecendo com você nesse momento, né? Você aqui e agora. Então, emocionalmente, as questões psicoemocionais, comportamentais, elas influenciam a nossa postura, né? A nossa experiência, desde criança, né? Como você se movimentava, qual foi a sua experiência corporal? E quando você abre brecha para isso, para esse campo das memórias, e a pessoa, ela percebe que fazer movimento igual todos os dias, fazer sempre tudo da mesma forma, isso infelizmente acaba influenciando a não esse não diálogo desse alinhamento. Então, às vezes as pessoas falam alinhamento, é como se eu tivesse que ficar reta, estou alinhada. Os chakras têm movimento, a energia tem movimento, né? Por isso que eu falei, essa coisa de mover de um jeito diferente, ó, tem gente que não conseguiu nem parar até agora aí. E isso, a hora que você para o corpo, não é uma coisa estática, né? Você tá sempre em micro, em pequeno movimento. E pequeno movimento significa para os nossos sistemas hidratação, deslizamento e hidratação. Vou falar alguma coisa das águas aqui para ver se faz sentido para vocês. O Carlos queria perguntar alguma coisa? Ih, fechou o seu microfone. Não te ouvi. Perdão, o Ah, Carlos tinha levantado a mão. Pode falar, Carlos. Parabéns, Rosângela Scioli. Eu tá. quero um antídoto para parar, porque eu não estou conseguindo parar aqui. Você tá... É uma sensação muito legal. Meu corpo ficou leve, apesar de eu ser bem pesado. Mas a minha pergunta é a seguinte: você quase respondeu aí conversando com o Renato. Assim, eu ia perguntar.
Isso é ideal fazer de manhã à tarde, de manhã e à tarde, todos os dias, uma vez por semana, cada 15 dias. É bom eu colocar na minha agenda, mas aí você estava falando com o Renato e você falou, não é bom fazer sempre igual. Quer dizer que tudo isso que eu aprendi com você agora eu não vou repetir. Eu vou mudar no dia a dia, eu quero fazer diferente, aí eu vou fazer uma autoaprendizagem, eu vou me descobrir sozinho, é isso? Nossa, você já é meu aluno, hein? Gente, que legal, Carlos. Você falou coisas essenciais, né? Vamos lá. É, Primeira coisa, quando eu digo de fazer coisas tudo igual, então vou te dar um exemplo, tá? Eu trabalho com o Lian Kun em 18 terapias. É uma ginástica terapêutica, tá? Atende várias necessidades, porque ele é uma estrutura de 3 partes, de 18 movimentos. Ok, mas se eu fizer todo dia do mesmo jeito o Lian Kun, ele não vai ser mais, ele não vai suprir mais a ação terapêutica da onde ele foi criado. O grande desafio nosso é perceber o corpo do dia. Como é que você está hoje? Então, se eu fosse dar essa mesma aula para vocês amanhã, eu mesma, quem é minha aluna aqui, pode falar, gente, acho que eu nunca consegui na minha vida dar a mesma aula. Olha, e tem gente que é minha aluna que há mais de 30 anos. Porque eu vou me modificando, eu falo de um jeito, eu trago uma memória diferente, e eu vou acessando outros lugares, e eu vou permitindo que eu faça um convite para você. Se a gente fosse olhar aqui, cada um foi achando o seu jeito diferente de se mover. E a hora que você para, esse mar interno, sabe a marola, né? Fica, porque é difícil a gente se sentir leve. A gente fica brigando com a ação da gravidade. E de repente você fala, nossa, eu não preciso brigar com você. Estou aqui. Então, assim, abrir espaço para respiração, experimentar novos movimentos. O que é isso? Existe um sistema, tá? É difícil falar isso de uma forma mais assim, enxuta, gente. É o sistema facial. Os orientais já sabem desse sistema facial há milênios, porque eles sempre estudaram a partir do ser vivo. O Ocidente estudou sempre pelo cadáver. Quando eu fiz faculdade nos anos 80, eles falavam assim para a gente, ó, tá vendo essa pele? Eles limpavam para a gente ficar estudando tendão, chegando, né? Ligamento, ossinho com ossinho, tendão, o músculo ao osso. Então, a gente já, né, pegava o cadáver como você vê nos livros. E, na verdade, é tudo um emaranhado, né? É uma coisa louca essa fáscia que envelopa, que engloba tudo, e não tem essa coisa tudo bonitinho como você vê nos livros, tá? E aí eles pediam para a gente descartar a fáscia, porque ela não tinha importância nenhuma. E isso atrasou 500 anos, né? As pessoas fazerem diagnóstico, prescrição, tratamento, prescrição, a cura, enfim. Hoje o pessoal, até na área de oncologia, está todo mundo estudando o sistema facial, porque isso muda totalmente a forma de você ver o corpo. Eu venho da educação física. Hoje eu vou trabalhar o bíceps, a semana que vem eu vou na academia, um dia é perna. É como se eu deixasse o tronco em casa e vou na academia trabalhar as pernas. Amanhã eu sabe? Não existe isso, não existe. Isso é muito ultrapassado. Essa forma de pensar é muito ruim para nós. Então, você pode fazer o mesmo movimento. Sabe o que eu penso, Carlos? Assim, ó, Milton Nascimento cantando Travessia. Eu posso ouvir 1000 vezes ele cantando, ele vai cantar a mesma música, mas ele não canta com uma emoção diferente, ele não é sempre. Sabe aquilo? Eu posso fazer o Lian Kun, mas cada vez que eu vou fazer o Lian Kun, eu fiz uma preparação diferente. Eu hoje vou enfatizar, sei lá, vou enfatizar a questão do olhar, né? A aula que vem eu vou pensar nesse universo das múltiplas direções, porque a fáscia gosta disso. O sistema facial gosta de múltiplas direções, ritmos diferentes. Ah, eu sou lenta. Né? O outro, não, eu só me faz exercício rápido, agitado, porque eu não gosto de coisa lenta. O outro fala, não, eu só gosto de tudo lentinho. Ou seja, eu vivo colapsando nos dois lugares, isso não é legal.
Eu preciso experimentar do lento, do silêncio, eu preciso saber pausar. Se eu não sei pausar, eu não consigo viver. Isso é muito ruim para a saúde, em todos os âmbitos, tá? Então, eu preciso saber treinar minha fáscia, porque a hora que eu preciso dar uma corrida, choveu, aconteceu alguma coisa, eu tenho que dar uma corrida, eu tenho que ter energia nos meus tendões para fazer isso. Então, eu preciso de um treinamento facial que me dê esse suporte, percebe? Então, é muito legal você prestar atenção no seu corpo do dia, fazer, ter as suas práticas, mas olhá-la diferente, porque senão eu vou fazer o piloto automático. Na verdade, é isso que eu estou dizendo. Não faz por fazer, que me mandaram fazer exercício, então eu estou aqui, estou na academia porque mandaram fazer. Isso é horrível, porque não tem prazer, não tem curiosidade, você não consegue relacionar o que você está fazendo no seu dia a dia. Você já me deu um monte de respostas aí, né? Quando você falou, cara, e aí, eu vou olhar, como é que vai ser o dia seguinte disso? E aí as pessoas podem criar a partir dessa experiência, tá? Eu digo isso para os meus alunos. Eu quero deixar vocês com a autonomia de você saber escolher o que você está precisando no teu corpo. Respondi mais ou menos a sua pergunta? Respondeu, né? Pelo que eu entendi o que você disse, que a gente tem que ter um autoconhecimento e uma autodescoberta o tempo todo. Por quê? Pode ser que um dia eu vou fazer um exercício que o meu braço direito não precisa, mas a minha perna esquerda sim. Sim. Aí nesse dia não é que eu vou tirar o braço direito e pôr na estante, mas eu vou dar mais atenção para a perna esquerda naquele dia. No dia seguinte, eu posso ter lesionado, não uma lesão grave, mas qualquer movimento abrupto, alguma coisa, né, em qualquer outra parte do corpo, aí eu vou prestar atenção naquilo. Ou seja, é importante que todos os dias eu tenha movimento consciente, porque movimento inconsciente nós temos o tempo todo, mas consciente, focado e diariamente, é isso? É isso, e tem um detalhe aí, ó. Nem sempre o local da dor é a origem da dor. Às vezes, Carlos, você tá com o ombro, tá, sabe? Tem alguma aquela história do manguito rotador que todo mundo chega, né? Lesionou manguito rotador. Manguito rotador são 4 músculos, são 4 tendões que todos se inserem na cabeça do húmero. E às vezes essa pessoa está com a pelve, ela fica sentada o dia inteiro, né? É como minha camiseta, ó. A pelve está puxando para cá, e aí eu faço o movimento, eu ponho roupa no varal, eu faço as coisas. Eu estou sentindo a dor aqui, mas a causa pode ser a minha pelve. A causa pode estar, né? A gente chama de trilhos anatômicos, cadeias musculares. A causa está em outro lugar. Então, na verdade, você tem que trabalhar sempre. A gente fala todas as cadeias musculares. Eu olho para uma pessoa que eu trato individual ou um aluno, eu consigo ver qual é a cadeia que tá mais latente, que a pessoa está mais precisando trabalhar, né, para aquela região do corpo. Só que eu tenho que trabalhar a globalidade. Eu não posso ter na minha mente a fragmentada, partes do corpo. É o que a físio tradicional faz, né? Eu vou lá e aí a origem não está aqui. Dificilmente, só quando é um trauma, eu bati um acidente. Fora isso, vou te dizer que mais de 99% a origem da dor não está no local da dor. Louco, né? O Tá bom, Carlão? Renato, É, você sabe. Tá, pode falar. Que eu ia... fala você primeiro. Quando, né, eu recebi o convite que você puder falar corpo, mente e espírito, espiritualidade, eu tenho uma grande parceira de trabalho, né? A Luísa Iocco, ela sempre faz isso. Então, eu fui lá, espiritualidade. Pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Falei, é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade de viver. Nossa, me deu um alívio no coração. Falei, nossa, é tudo isso, gente. Porque quando o Carlos também fala, a gente tem
uma inteligência corporal, isso é lindo, e, né? A criança, você vê muito isso. Ela está hoje toda doentinha lá, encatarrada, mas ela está com uma energia, ela está brincando. E se ela está assim, ela vai se curar rapidinho. Às vezes, eu tinha uma homeopata que dizia, a febre da criança está baixa, mas ela está prostrada, ela está sem energia. Corre, corre que ela não está bem. Febre está alta, mas ela está brincando, ela está com energia, pode deixar que o sistema dela vai se autorregular. E a gente cresce, a gente perde o sistema de autorregulação. É remédio, é a vida, né? A vida cotidiana, né? Nessa coisa do mecânico, do repetitivo, e a gente impede o nosso sistema de autorregulação. Por exemplo, o bocejo. Quem aqui bocejou durante o trabalho? Né, a hora de espreguiçar. Quem teve facilidade de espreguiçar? Para algumas pessoas pode ter sido falar, cara, espreguiçar, que raio que é isso? Porque nunca mais se espreguiçou na vida. Levanta da cama do jeito que tocou lá o negócio, sai da cama de qualquer jeito. A gente fala da higiene do sono, né? De você se preparar para dormir, desligar aparelhos, televisão, tomar seu banho, sua oração, sua conexão, né? Existe uma higiene do sono. E as pessoas esquecem quando acordam. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o meu coração e agradecer. Agradecer, entrar em contato, né? Já visualizar como vai ser meu dia, espreguiço que nem criança, que nem gato, aí eu saio da cama, sabe? Porque isso é uma autorregulação, sabe? Arrotar, soltar pum, tudo é autorregulação. E a gente cresceu, eu até brinco com os alunos, eu falo, você é bebê? A pessoa fica, arrota, solta pum, bararã. Aí a criança cresce, vai para a escolinha, não faz isso, não pode. E aí tudo que é autorregulação é impedido. A criança espreguiçou, você não está gostando da minha aula? Né? A criança bocejou, nossa, que falta de educação. E, gente, isso é autorregulação. É triste, né? É triste o que as pessoas acabam fazendo. E aí, olha só, não sei se alguém conhece o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele é um indígena, né? Um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta. E ele fala assim, ó, ele trouxe em pauta, durante a pandemia, ele chamou de a arte sagrada e espiritual de viver. E ele falava assim, ó, a necessidade do cuidado com o próprio corpo e consigo mesmo. Ele chamou a atenção, né, nessa fala dele, nesse encontro, né, isso foi durante a pandemia. Aí ele falou, nós não estamos capazes ou equipados para cuidar de nada ao nosso redor enquanto a gente não conseguir cuidar de si. Então, olha fala, gente, que responsabilidade você tem sobre o seu corpo, a sua mente, para que você realmente tenha, né, quando eu falei ali em cima sobre a espiritualidade, esse conjunto, né, a vitalidade, a sua relação com você, com o outro, isso transcende, né? E Não, aí peraí, ele fala, peraí. diga. Dá um stop que você está falando aí da fala do Krenak. Vamos voltar nela. Só deixa a Cláudia, que tinha levantado a mão, Ah, tá, falar com você, para que não se distancie muito do que ela estava querendo colocar. Aí a gente volta na fala do Krenak. tá, Cláudia, Cláudia, tá. Ângela, boa noite. Boa noite, Cláudia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ilho Pessoas, que alguns iogues, alguns praticantes até falam ser o músculo da alma, né? Porque, por uma particularidade minha, existe um ponto meu embaixo, eu não consigo achar. E eu sou muito observadora das coisas do meu corpo, do meu movimento. Uhum, Mas existe um ponto do meu lado direito, próximo à minha costela, que ele uhum, queima. É assim, não é uma coisa que me impede de fazer nada, mas e tem dia que sim, tem dia que não. Ele arde. Então, eu não sei se está ligado ao ilho, pessoas, eu não sei se é, mas eu gostaria que você é, tentasse me ajudar a clarear um pouco isso. Não como diagnóstico, mas assim, esse é, músculo influencia muito nessa região do quadril, influencia. não é? De toda essa Influencia, parte. Cláudia,
Porque ó, o ilho-psoas é o único músculo que faz a união do tronco com as pernas. E ele, você viu, se a gente colocou a mão, né? Ele sai lá, você tem a 12ª vértebra, primeira lombar. Ele nasce dali, os feixes longos, os feixes curtos. E, na verdade, ele é o psoas, que ele vai se unir lá na pelve com o ilho. Perdi Sim. minha pelve, perdi a pelve. E aí eles vão, então ele atravessa, ele vem lá de trás, ele cruza teu corpo, ou seja, ele tem ligação. Você pensar na posição dos rins, o seu diafragma torácico. Aí ele vem, ele passa pelo diafragma pélvico, ele vai passar em cima da cabeça do fêmur e vai se inserir no ossinho do fêmur, lá dentro, o pequenininho, o trocânter menor. Então, Sim. olha a relação que ele faz com a respiração, por isso que ele é chamado músculo da alma, né? Diafragmas, os 2 diafragmas, ele está conectado. E aí ele faz o vínculo até o diafragma da tenda do cerebelo, até o teu pé, tá? Eu vou te dizer, assim, eu quando era bailarina, eu já tive essa sensação nesse local de uma dor que queimava, ardia, às vezes era parada, às vezes eu tinha que pegar voo, eu não via a hora que as pessoas falavam, tira o cinto de segurança, tá livre, porque queimava, parecia que alguém estava enfiando uma faca, era uma dor. Enfim, à medida que eu mudei o trabalho, que você vai, porque a gente fica com foco naquele lugar também, né? Sim, eu nunca tinha imaginado o Ilho Psoas, o movimento dele. Eu estou sentada, o Ilho Psoas ele está o tempo inteiro ativo, não tem como, né? O que pode acontecer pela postura da gente, ele pode encurtar, ele pode estar curto. Na alquimia, a gente tem até umas fotos de um lado da gente sorrir e de um lado triste. Então, às vezes, você tem um lado do cabo que está puxando mais aqui, ó. E aí ele faz compressão de um lado só. Ele está pegando, às vezes está pegando algum ramo nervoso. Pode ser uma questão neural aí, né? Pode ser dele, sim, mas também pode ser uma questão de nervos dessa região que está sendo comprimido. Então, assim, precisa ser uma boa avaliação, tá? Como você tem essa percepção corporal, isso ajuda muito quando você vai para um trabalho individual, né, de manuseio, para a pessoa entender da onde está vindo, como que ela vai. Porque é aquilo que eu te falei, pode ser que essa sensação esteja aí, mas a causa dela não seja esse local. Depois, se eu puder te ajudar em alguma coisa, a gente conversa mais, com certeza, Posso tá? É joia. continuar aqui rapidinho? Tudo bem, Rosângela? Boa noite. Tudo. Sou Boa o Denis. noite. Tudo bem? Aproveitando isso que ela falou, e dentro do tema corpo, mente e espírito, tudo isso que essa conversa que vocês tiveram agora está falando anatomicamente, no físico. Simbolicamente, entre mente e espírito, o que isso pode dizer, por exemplo, na dor que ela está sentindo? Né? Tem algo nesse sentido que você possa trazer assim para fazer essa conexão? Porque o nosso corpo, os nossos órgãos, eles falam conosco emocionalmente também, né? E aí é simples na questão do exemplo que ela trouxe, né? Poderia trazer vários outros aqui. Mas como ela já citou, existe algo dentro do que você trabalha, que você conhece, que você indica que existe uma simbologia aí nessas dores? Então, a gente tem uma relação que sempre antes de acometer o corpo físico, isso já acontece em outros corpos, né? Antes de chegar no físico. Por isso que a gente fala cada vez mais, né? As pessoas antes ficavam só no mecânico, né? O que eu falei, o mecânico foi um trauma, foi um acidente, tá? Se não foi isso, dificilmente não está vinculado às questões emocionais. Energeticamente, você tem os fluxos de energia, por exemplo, eu posso falar dentro da medicina indiana, né? E posso falar dentro dos meridianos da acupuntura, né? Então, quais são os fluxos que passam nesta região? Então, está muito próximo onde você está falando o fluxo da bexiga, por exemplo, que é o maior fluxo energético. E das supras renais? Então,
Também. porque é fluxo das águas, é a região das águas, né? Rins, suprarrenais, fluxo de bexiga está passando nessa região. Então, é interessante trabalhar nesses dois campos. Por isso que quando eu gosto de trabalhar com os alunos, dentro do que eu falei, né, da questão estruturante e sutil, porque sem desvincular, a gente está trabalhando o tempo inteiro a questão energética junto, porque se foi um bloqueio energético, né, se é uma questão, a gente está ajudando isso voltar, sabe assim, achar sua rota de novo, né? Então, assim, o trabalho corporal, ele precisa atender, ele tem como hoje a gente atender esses dois universos, tá? Principalmente que a gente sabe que isso antecede, antes de aparecer a dor no físico, né? E assim, e geralmente, gente, a dor ela assim, a gente já teve sinais, né? Então, às vezes a gente não teve a escuta, que é uma das coisas que eu sempre falo, desenvolver a escuta interna. Porque às vezes a gente passou batido por alguns sinais, deixou, não, toma uma coisinha, ou aí isso vai, né, aumentando. Mas sim, precisa se trabalhar o campo energético sempre, sempre. Tem várias linhas, tem vários caminhos, que eu acho isso lindo, mas a gente, dentro das abordagens corporais, a gente cada vez mais, todos os educadores somáticos, Eutonia, Feldenkrais, Body Mais Center, tudo que você possa ouvir falar de práticas somáticas, todos eles falam desse lugar. Tá todo mundo olhando para isso. A minha área, especificamente, que, né, educação física de formação, nunca olhou para esse lugar. Nunca olhou para esse lugar. Né? E muitos estão resistindo ainda de abrir a guarda e voltar a estudar e voltar a fazer essas correlações. Tá? Tudo bem, Cláudia? Obrigada. Rô, a gente volta lá no Krenak, mas vamos conversar com a Tá. Sala um pouquinho. Sala, por favor. Oi, Rô, boa noite. Prazer em Boa noite. conhecê-la aqui pela Egre. Prazer. Ó, me sacudi toda, tá bem? De qualquer forma, muito bom. Algumas pessoas que no grupo sabem, assim, eu queria saber o seu trabalho, como é que ele vê a fibromialgia? Por que que eu estou falando? Porque você falou das fáscias no início, né? Falou da face aqui que pega essa região né, do pescoço, e a face que encobre todos os músculos do nosso corpo, né? E ela é capaz de ajudar na compressão muscular, na fibromialgia, né? Por isso que existe síndrome miofascial e existe fibromialgia. E aí, quando você falou em face, eu fiquei pensando, como é que o seu trabalho vê a fibromialgia? Já que a fibromialgia leva a pessoa a ter dores diárias, independente dos motivos, a pessoa tem dores diárias e vai trabalhar essa dor com várias coisas, entre elas a atividade física, que é um dos melhores medicamentos para tanto a síndrome facial como a fibromialgia, né? E aí eu queria ver a visão do teu trabalho em relação a isso. Uhum. Eu sempre penso no trabalho interdisciplinar, né? Porque há muitos anos a fibromialgia, quando eu atendi a primeira pessoa, ela era chamada síndrome da estafa. Logo antes de definir o nome síndrome fibromialgia, ela era conhecida como síndrome da estafa. E aí era incrível, porque eu já tive pessoas que faziam, por exemplo, a gente tem os movimentos do Xian Kun, as pessoas faziam 3 movimentos, realmente entrava em estafa, e gente nova, assim, não aguentava. A pessoa, nossa, minha filha vem falar comigo, tocou aqui, a pessoa que morria de dor, toque suave, era muita dor, né? A gente tem os pontos de avaliação, mas a pessoa tem uma dor generalizada. E a primeira vez que eu estudei dor crônica, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, da relação da miofáscia, né? Inflamação miofacial. Então, antes de acometer alguma coisa no músculo, aconteceu alguma coisa na fáscia. Por exemplo, o coração, pericárdio, né? A que protege. Antes de acontecer alguma coisa no coração, o pericárdio é o primeiro a sofrer. No caso dos pulmões, a pleura. E aí o que acontece? A maior parte das pessoas que eu acompanhei com fibromialgia, junto com uma equipe interdisciplinar,
eram pessoas que estavam muito insatisfeitas, muito infelizes naquilo que fazia no trabalho, estavam no estresse profundo emocional, estavam fazendo algo muito no esforço de trabalho. Então, assim, aquela coisa da mudança, né? Às vezes, eu acho que 90% das doenças vêm para te dizer algo, ó, esse caminho não está legal, você precisa mudar. E se você não escuta, o negócio vai bola de neve, o negócio vai complicando. Então, assim, o trabalho tem o toque sutil da face superficial, o que a gente fala do deslizamento, eu tenho que voltar a investir nesse corpo, que ele volte a deslizar. A gente fala que a face é a nossa roupa interna, por isso que eu fiquei provocando aqueles movimentos diferentes. Sabe quando você põe uma roupa nova, uma roupa que estava apertada, aí você vai usando, aí tem uma hora que ela fica gostosinha, mas depois ela está apertada. E se ela está apertada e porque ela é um número menor, tem gente que fica com a roupa até ao contrário, porque não tem sensação nenhuma que está acontecendo alguma coisa errada. E a fáscia ela dá essa informação, né? São mais de 25 milhões de mecanoreceptores na fáscia. Agora, essa escuta, esse olhar da terapia, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Porque eu acho que a atividade física pesada, né? Às vezes as pessoas até têm, porque assim, a necessidade de se mover era tão grande, mas muitos não conseguem. Eu sei que quem tem dor de fibromialgia não consegue, entra em estafa muito rápido. Então precisa ser muito bem cuidado, sabe? Você precisa conscientizar a pessoa da necessidade dela se mover, porque é só pelo movimento que eu vou aumentar eles chamam do quarto estágio da água, que compõe a fáscia, né? O hialurona, colágeno, eles dependem do movimento, senão eu não fabrico colágeno. Mas como movimentar um fibromialgico? Você percebe? Então tem caminhos de toques mais sutis, da pessoa se tocar, tem vários sistemas de escovas suaves, para você ir reidratando, e a pessoa ela tem que se reconectar de novo, porque ela está perdida dentro dela mesma, está tudo desconectado. E a respiração, eu diria que é o primeiro lugar que eu atuo com o pessoal da fibromialgia. Não é ensinando a respirar, porque ninguém ensina ninguém a respirar. Não é? É criando possibilidades dessa pessoa sentir que ela tem esse movimento interno e ela precisa investir nisso. E pôr a mão na massa. Se não põe a mão na massa, fica que nem carro. Eu deixo aí, você arruma, depois eu vou buscar. Essa pessoa tem que pôr muito a mão na massa, quem tem fibromialgia, viu? E aí, Rê? Obrigada. Boa De nada, minha filha. Bom, pode voltar na fala do Krenak, se você quiser. Aí eu só queria fazer um link com ele e com o meu médico homeopata, Dr. José Carlos do Vale. Ele sempre passa algumas coisas bem interessantes para a gente. Outro dia ele passou um médico chamado Dr. Fernando Benigardi, e o Fernando participa de um movimento assim super especial, e ele trouxe uma autora, Joana Mense, e a Joana Mense falava que nós estamos numa crise eco-espiritualidade, crise de eco-espiritualidade. O que seria essa crise? E aí na hora ele fala do Krenak. Ele fala, cara, tem tudo a ver com o que esse homem fala. Então ela diz assim, ó, que nós perdemos a noção que fazemos parte da natureza. Um dos temas que eles insistem nesse Comitê da Saúde é que nós somos a natureza. Ah, eu tenho a natureza aqui, não. Nós somos integrados à natureza. E a medicina, né, as práticas orientais que eu faço, Qigong, Tai Chi, a gente está integrado à natureza o tempo inteiro. Essas artes orientais foram criadas a partir da observação das aves, dos animais, sabe? E então são práticas que te integram à natureza o tempo inteiro. Mas o homem ocidental, né? O hemisfério esquerdo foi lá e disse, não, a natureza é a natureza. E aí virou essa crise de eco da espiritualidade. Eu achei muito interessante isso, porque isso tem muito a ver com o que o Krenak fala, né?
que nós não somos separados de tudo, e isso nos levou a uma crise de vitalidade, que lá em cima, quando eu falei da definição da espiritualidade, ele fala sobre a vitalidade. Eu falei, nossa, como as coisas se encontram, né? Cadê você, Rê? Eu tô aqui. Ah, tá. É, e aí, gente, assim, existe uma definição eu gosto muito disso, né? As abordagens somáticas, a educação somática, quando eu falei da eutonia, vou falar um monte de nomes aqui que talvez você, já ouvi falar, eutonia, Feldenkrais, método Laban, cadeias musculares e articulares, a medicina tradicional chinesa, o yoga, é, técnica Alexander, enfim, nossa, tem tantas, né? Esses educadores somáticos, a maioria deles criou o seu método porque tiveram alguma questão corporal. Por exemplo, a Gerda Alexander em eutonia, aos 16 anos, era bailarina e ela descobriu um problema cardíaco, uma neuropatia, e o médico falou: olha, você nunca mais vai poder se movimentar, você nunca mais vai dançar. E ela cria o método da eutonia, o eu harmonioso, de você não desprender energia à toa. Eu sempre dou o exemplo do violão. Quando você vai aprender o violão, você faz uma força nas cordas. Quando você vê uma pessoa tocando fluentemente, parece que os dedos dela, né? E o som sai perfeitamente. Mas o que ela teve que fazer? Praticar. Ela teve que, sempre que ela vai tocar o violão, ela vai afinar esse instrumento. E aí, nós somos, né? Nós somos um grande instrumento. E é aquilo que o Carlos falou, eu preciso afinar o meu instrumento todos os dias. Não sei se alguém aqui toca algum instrumento, seja ele qual for. Você, toda vez que vai tocar, você tem que afinar o seu instrumento. E a gente não quer afinar o corpo, quer, eu vou fazer 2 vezes por semana. O movimento tinha que estar presente no seu dia a dia. Eu posso até ir no lugar, como as pessoas vêm aqui no Pulsare, mas é para a gente pesquisar junto, para a gente nutrir essa importância de você entender que movimento é vida e que isso tem que fazer parte de você. E aí o educador somático, a gente diz assim, primeiro que ela se contrapõe a uma visão puramente mecânica do corpo. Os métodos de educação somática, eles partilham o princípio de que o corpo é um organismo vivo, indivisível, indissociável da consciência. Para os professores de educação somática, o corpo carrega em si o meio onde vive, bem como as emoções, os pensamentos, os valores socioculturais, políticos e espirituais. O mais interessante era a gente não falar assim, corpo e mente. A gente deveria falar assim, corpo, mente. Quando eu falo corpo, eu já estou englobando tudo. Mente, o espírito está contido nesse corpo. É que a gente foi estudando por partes, né? Às vezes eu preciso estudar para entender, mas logo eu tenho que entrar no global, no holístico, porque senão eu fico pensando fragmentado ainda a minha vida. Rô, Diga. quando você estava lendo sobre a fala do Kanak, teve uma hora que você falou que ele disse para a gente cuidar um pouco mais de si, né? Os terapeutas, né, têm tido muito esse discurso, os psicólogos, a mesma coisa, para você olhar um pouco mais dentro de você, os filósofos e espiritualistas, para você conversar mais com o seu eu maior, né? E em quem a gente mais bate no dia a dia é em nós mesmos, né? Quando você fala de conexão corpo, mente e espírito, né, seriam essas vertentes todas dizendo para nós assim: olha para você, conversa com você, cuida de você, né? E até aquele que se levanta e antes de mais nada vai fazer um alongamento, né, às vezes se levanta de uma forma tão automática e vai fazer o alongamento de uma forma tão técnica, né? Outro dia eu estava escutando o Sadhguru, eu não sei se você conhece esse guru,
né? E ele estava dizendo, o começo do teu exercício, ele estava dizendo assim, a hora que você acorda, primeiro sorria e depois se espreguice, mas se espreguice por um bom tempo, assim, até você sentir, né? Tá. E assim, a gente não faz isso, né? A gente não faz. No teu dia a dia, nas tuas aulas, enfim, você recomenda alguma técnica para que a gente tenha esse respeito e essa disciplina e essa conduta de olhar um pouco para nós? O tempo inteiro, Renato, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque o Feldenkrais ele dizia assim: seja gentil com o seu corpo, gentileza. Sabe aquela frase, gentileza gera gentileza? E Uhum. às vezes você pensa em ser gentil, com o outro. O que o Krenak fala, se você não for com você, você não tem que falar eco, não sei o quê, né, fora. Primeiro é com você. É isso que ele quer dizer, porque o povo, né, as comunidades indígenas, eles têm um autocuidado. Eu tenho tido uma relação com algumas médicas, né, que moram na região ali de Itanhaém, e elas moram, né, na comunidade indígena, e elas me contando como era para falar para as meninas sobre o período da menstruação. E elas ensinavam para os meninos, eles sabiam como que era, o cuidado, eles ainda preservam a mulher quando tem o bebê. Então o homem respeita aquele momento, porque ele foi educado, conhecendo, né, esse universo do feminino. Olha que lindo. E a gente, né, você sabe como que é a nossa sociedade em relação a isso, né? Um distanciamento longo. Eu falei, gente, é voltar para a essência. A gente fala isso, voltar para a essência. É, é um treino diário. É um treino diário. Porque às vezes a gente se permite a tantas coisas externas que é meio que para abafar essa questão, né, de você olhar para mim, eu vou ter que olhar porque você está sempre em processo. As pessoas querem, primeiro que é o momento, né, isso aqui é tudo dinâmico, internet é tudo, então as pessoas querem para ontem. E quando você começa a galgar com o aluno esse lugar do tempo, né? Que tempo é esse? Cada um tem o seu tempo. Às vezes você dá 10 passos à frente, às vezes você precisa voltar uns 2 atrás. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava com uma dor no meu ombro esses dias. Fizeram um negócio lá na garagem, que colocaram uns carros grandes do meu lado. E aí, quando eu me vi, eu estava parecendo um motorista de caminhão. Eu estava fazendo um esforço para estacionar meu carro. Aí eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu vou colocar meu carro de frente, de manhã esses carros não estão aí, e eu saio. Por que eu estou fazendo esse esforço? Mudei isso, eu mudei totalmente. Nossa, sabe assim, são essas coisas do cotidiano. Então, esse treino do acordar, eu pareço aquela mãe chata repetitiva. Gente, vocês espreguiçaram hoje? Gente, e aí? Né? A gente tem as nossas bolinhas, tem as nossas. E aí? A automassagem, o toque. Como é que você está? Como é que está seu sono, a qualidade do seu sono? Então, a gente tem aquela farmácia do bem, né? A gente tem os nossos hormônios, endorfina, a serotonina, e cada uma está ligada a um hormônio do prazer, uma pelo movimento, a outra, né, é o sorriso. Então, são essas coisas, esse lugar, sabe? Você construir um lugar de aula, que eu chego aqui, a gente conversa sobre essas coisas, sabe? Esse lugar. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas a minha aula é de 1 hora e meia. Mas já acabou a sua aula? Que engraçado, nossa, eu nem senti o tempo passar. Você entrou a gente chama estado do flow. O que é esse flow? É quando Uhum. você perde, né? Você perde essa noção de tempo e espaço. Você realmente está imersa naquilo que você está fazendo, com consciência. Você está conectada, está presente. Então, a nossa escuta interna, o estado de presença, a nossa respiração. E aí a gente vai, sabe assim, debulhar o trigo, a gente vai debulhando, a gente vai ouvindo uma experiência da outra, né? Essa ideia, essa minha
questão de estar trabalhando sempre com a Dirce, com a Luísa, com a Luciana Hope, sabe, com as pessoas que agregam. E a gente precisa agregar, porque às vezes você está ouvindo, eu falo sobre isso, aí você tem um profissional e que te acrescenta, que te traz mais, sabe? E aí você vai somando, educação somática é isso, você vai somando experiências. Então você tem que nutrir isso, eu estou nutrindo isso todos os dias da minha aula. Eu falo, nossa, eu sou a mãe chata, né? Mas você tem que fazer isso, né? E é gostoso, porque eu estou trabalhando em mim. Porque se isso não fosse verdade no meu campo, eu não conseguiria, sabe, trabalhar com as pessoas isso. Então, primeira coisa, isso tem que estar aqui, tem que estar em mim. E eu já fui daquelas de esporte, de vá para fora, dança competitiva. Eu já fui desse mundo. E eu me machuquei dos pés à cabeça, né? Eu fui chamada assim, ó, você tem outra missão, ó, vem para cá. E está cumprindo bem. A gente está chegando aí nos finalmente, então deixa eu te explicar como funciona aqui. Na realidade, aqui tem uma corrente, né? A Dirce é que trouxe o teu nome para te convidou, né, para vir fazer a egrégora. E a Dirce, se eu não estou enganado, quem apresentou para nós foram o Márcio, o Sorrati e a Márcia há muito tempo atrás, né? Ah, eles estão Então, aqui, estou vendo eles. eu vou pedir para que o Sorrati e a Márcia possam fazer o agradecimento a você, já que eles deram o pontapé inicial para essa corrente chegar até você, né? Depois que eles fizerem um agradecimento, aí a gente volta para você fechar a noite, deixando o teu recado. Só vou dar dois recadinhos antes de passar a palavra para ele. O primeiro é que, assim, a gente não deixa o pessoal lá no grupo da Egrégora ficar divulgando nada de trabalho para não transformar o grupo num grande classificado. Mas às quintas-feiras é o dia que o nosso convidado tem o direito de divulgar lá no grupo o seu trabalho, as suas redes sociais, enfim. Então, eu vi que você entrou lá no grupo, então faça a gentileza amanhã ou até hoje à noite, se você quiser, divulga lá seu Instagram, se tiver site, se tiver algum curso que esteja próximo de realizar, é o momento para Ah, você muito fazer, obrigada. tá? Muito obrigada, Renato. E falando para toda a galera, aí o Mais Atitude está fazendo 23 anos. Nós vamos fazer uma festa de aniversário agora em agosto, no dia 25 de agosto. Essa festa tem o objetivo de ajudar três entidades, que é o Grupo de Voluntários do Hospital do Mandaqui, que é o Heróis do Lacre, que é uma entidade que junta esses lacres de latinha para transformar em cadeira de roda, e a Kibonoye, que é uma entidade aqui de Itaquaquecetuba, que abriga 70 deficientes intelectuais, enfim. Para ajudar essas três entidades, essa festa tem alguns patrocínios, tem a venda dos convites, que custa apenas R$ 5. Então, todos os amigos que quiserem participar podem, às vezes, até só adquirir convite para estar ajudando, mas o ideal é que, obviamente, vá até lá, porque vai se chamar a Festa da Família. Então, vai ser num domingo, das 11 da manhã até 6 horas da tarde. E aí vão existir várias brincadeiras, tem um grupo de pessoas que está bolando brincadeiras de gincana para que participe as crianças, os pais, os irmãos, enfim. E vai ter bingo, e vai ter barraca de comida, enfim. É um lugar realmente para juntar os amigos e estar Oh, meu fazendo Deus do céu, essa. ai, não vai. Olha lá, o Tabinha de abrir o microfone sem querer. Tá, então tá feito aí o convite, a gente vai estar sempre divulgando ali no nosso Instagram. Quem puder estar conosco e participar será muito bem-vindo. Sorrati, Márcia, por favor, palavra com vocês. Dirce, boa noite a todos, primeiramente, e representando aqui mais atitude e gratitude aqui, a nossa egrégora, eu gostaria de agradecer a linda vibração da Dirce, amiga de muitos anos,
E eu compartilho em tudo que a Salma disse há pouco, porque realmente os dedinhos faz muita diferença e fez a diferença nessa vibração de hoje. Então, ela trouxe assim a luz que vem de longe, de perto, eu não sei, mas essa vibração que entrou aqui dentro do coração foi muito grande. Eu cheguei assim, eu me conectei de uma tal forma que chegou uma hora que eu estava assim, parece que estava imersa, de tão linda que foi. Foi muita, muita gratidão, Dirce. E Rosângela, faz tempo que eu não a via, foi um prazer enorme em estar aqui com você e muito, muito obrigada por compartilhar todas essas informações para nós, que veio somar, como você mesma disse, né? Tudo assim você vai trazendo coisas boas e somatizando a tudo que vem até nós de bom e que possa nos elevar cada vez mais, ajudar na nossa evolução. Gratidão. Obrigada, querida. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou fazer mais do que um elogio do trabalho de ambas, né? Pelo, por doar, né, esse tempo de vocês aí, um tempo precioso. E eu vou fazer um depoimento muito rápido de gratidão pela Dirce Harumi, né? Estava numa viagem de ônibus, acho que uns 200 ou 300 quilômetros, e me deu um mal-estar súbito, não sei do que era. Não tinha como, estava num banco ao lado de uma outra pessoa, não tinha como levantar, e não tinha como tomar nada. Estava sem água, sem nenhum tipo de recurso, de algum analgésico. Daí eu rapidamente me lembrei dos dedos mágicos. Comecei a fazer, impressionante que eu confesso que em 15 minutos, talvez, eu me restabeleci. E na hora eu passei a mensagem para Harumi, falei, olha, coisa foi fantástica, né? Então, esse foi um depoimento assim que a prática, né? Sempre às vezes eu estou sentado numa situação, mas eu estou fazendo exercício no automático. Isso acho que tem me trazido um bem-estar constante, né? Gratidão aí pelos ensinamentos de vocês e sem falar da vibração que foi ímpar, né? Excelente, acho que alcançou dimensões aí inusitadas. Quanto a Rosângela, né, a gente tem pouco contato, mas descobri várias coisas aqui. Primeiro, tirei um peso gigante da minha cabeça. Porque eu já não, assim, eu sou um grande contribuinte, né, para a academia. Então, já não preciso estar preocupado em estar na obrigação, certo? E descobri, Rosângela, que eu tenho uns ossinhos diferentes aqui no meu bumbum. Esse, caramba, nem sabia que eles existiam. Hoje eu percebi. Que legal. Ai, Mas meu Deus. gratidão pelo trabalho de vocês, né? Foi Ai, excelente. meu Deus. Eu tenho certeza que eu acho que amanhã já vou acordar diferente, né? Você me deu uma pista aqui fantástica, que essa questão da conexão com o coração, olha, foi demais. E me espreguiçar, né? Gratidão e parabéns aí por vocês. Iluminaram a Você noite. falou a palavra, pistas, né? Dando pistas, a gente vai. Isso é muito legal. Boa noite. Muito bom. Eu queria falar, só deixar para vocês isso. Olha, gente, cultive a inteligência inata do seu corpo para que você aumente, né? Para que a gente aumente a resiliência e a saúde e a integridade. É isso. Corpo é movimento, corpo é vida, né? Qualquer dúvida, volta para o seu coração. Volta porque é ele que se comunica com o seu cérebro. A gente sempre fica imaginando, né? O cérebro, descansa ele, descansa essa mente, sabe? Por isso que, outro pano para a conversa, né?
fala assim, a segunda mente, né? O seu intestino grosso, que os chineses vão, recolhe as mãos, né, na área do umbigo, né? Eu descanso essa mente e trago a atenção ao meu tantien inferior. Então, isso é saúde, isso é vida. É isso. Rosângela, olha, eu vou te dizer uma coisa que pode ser muito óbvia para você. Aliás, eu vi, até a Ângela comentou aqui no chat, você tem um espaço, né, que chama Pulsar, e é isso? Isso. E deve ter ou um site ou um Instagram dele, então não deixe de divulgar isso, né? Mas eu lhe digo uma coisa, você ainda tem uma missão maior do que você mesma sabe, porque nós estamos muito necessitados de nos descobrirmos, muito. Hoje é muito comum a sociedade falar assim: ah, nós somos uma geração de ansiosos, nós somos uma geração de egocêntricos, enfim. E aí a gente procura muito, né, através da espiritualidade, da filosofia, da psicologia, a gente procura, né, se entender, né? E você trabalha com uma faceta de nós humanos, né, que a gente ainda tem muito pouco conhecimento sobre ela, né? Ainda eu acredito que mais de 80% do público de academias, né, é um público muito mais preocupado com a estética do que com a qualidade realmente da saúde, né? Na filosofia, na espiritualidade, talvez 60, 70% muito mais preocupado em ter o conhecimento e não em ser o conhecimento, né? E eu acho que você ainda junta as duas coisas e vai fazer muita coisa boa pela sociedade que habita, tá bom? Ai, que gostoso ouvir isso. Muito obrigado, gente. Gratidão, gratidão por essa noite. Eu estava assim, um pouco apreensiva, né? Porque assim, é um tema muito vasto, mas depois da prática da Dirce me deu uma tranquilidade, sabe? E olhar para cada um de vocês. Gratidão a todos. Gratidão, Renato, toda a egrégora. Fiquei muito feliz de ter participado. Muito obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado, Dirce, obrigado, Rosângela, Obrigada. e um Também beijo no agradeço da coração mesma forma. de todos os amigos que estão aqui. Um bom descanso Obrigada, a meninas. todos. Noite, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa Bom noite. descanso. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, gente. Boa Boa noite a noite, todos. gratidão a todos. Muito linda essa egrégora. Parabéns a todos. Venha sempre que quiser, Vera, Ok, muito tá? obrigada. Muito obrigado.